Saudações, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sala de Guerra. E hoje, nesse calor infernal que assola, eu já estou suando como um porco, acho que está até aparecendo no vídeo, nós vamos levar o combate para o mar. Falaremos de uma classe de navios que revolucionou a forma de se construir e armar belonaves na primeira década do século XX. Nós vamos falar hoje do HMS Dreadnought. E se você já é uma pessoa legal, já curte, compartilha o vídeo aí, se inscreve no canal, deixa seu joinha e tudo mais. E vamos pro vídeo depois da vinheta. E foi só falar do calor que começou a chover. Mas enfim. Antes de falar do Dreadnought, de fato, a gente tem que fazer um pequeno retrospecto sobre os navios encouraçados lá, que surgiram com os navios movidos a pás, né, hélices movidas a vapor, com chapas de reforço de aço ao longo do casco, passando pelos navios de classe Monitor, que já tinham um perfil bem baixo em relação à água e uma torre giratória, blindada, até os primeiros navios da era chamada pré-Dreadnought. Grandes navios que incorporavam blindagens de ferro e aço, eram blindagens, compostas de ferro e aço, até você finalmente chegar ao Dreadnought. E qual que era a diferença da classe pré-Dreadnought? Bom, simples. Eles eram grandes navios de aço que possuíam uma bateria principal composta geralmente por 4 canhões de alto calibre montados em 2 torres duplas. Uma na frente do navio e uma na parte de trás do navio. Eu realmente não sei aqueles termos de vante, ré, bombard, chibard, isso não interessa. O que interessa é que os battleships, os encouraçados, eles incorporavam então uma bateria principal de 4 canhões e baterias secundárias ou terciárias de canhões de menor calibre. E por que eles não ficaram? Por que eles tiveram que ser reformulados? Porque com uma bateria principal tão pequena, apenas 4 canhões, as batalhas navais do período pré-Dreadnought, principalmente a batalha de Tsushima na guerra russo-japonesa, os navios eles tinham que chegar muito próximos uns dos outros para começar a disparar, o que causava danos desnecessários. Na verdade, não desnecessários, mas danos excessivos às forças navais envolvidas no combate. E é por isso que o Dreadnought ele foi uma revolução tão grande no campo de engenharia naval. Quais foram essas revoluções? Bom, primeiramente, o Dreadnought ele aboliu as baterias secundárias e terciárias. Ele possuía apenas uma bateria principal de 10 canhões de 305 mm, que ficavam dispostos em 5 torres duplas, giratórias e blindadas ao longo do corpo do navio. O diagrama deve estar aparecendo na tela agora. Por que esse modelo foi revolucionário? Bom, simples. Ele dava um maior poder de fogo e maior alcance. Os canhões do Dreadnought eles tinham um alcance de 19 km. E a disposição dos canhões ela era feita de tal modo que quando o navio estivesse de lado, mostrando o seu bordo para o adversário, 8 canhões poderiam disparar simultaneamente. Dessa forma, projetando uma grande capacidade de fogo, né, de poder de fogo contra o adversário. Coisa que, para os navios pré-Dreadnought fazerem, eles deveriam se aproximar muito do adversário. O classe Dreadnought, né, o HMS Dreadnought, ele possui um poder de fogo tão grande que muitas das vezes as tripulações elas nem percebiam em que elas estavam atirando. Elas recebiam apenas a coordenação de fogo, né, dos seus comandos e observadores dentro do navio e iam abrindo fogo de acordo com essas instruções. Isso revolucionou a forma de se fazer um combate naval, né, no começo do século XX. E isso só foi superado depois com a introdução do porta-aviões, que realmente, depois dos porta-aviões, principalmente na Segunda Guerra Mundial, era muito difícil as forças navais inimigas realmente se avistarem, né? O porta-aviões ele mudou o poderio naval, né, dos grandes encouraçados com canhões pesados para os porta-aviões ágeis e que lançassem aeronaves para impor o seu poder a cerca de 200, 300 milhas, né, além do ponto de lançamento. Uma outra inovação do Dreadnought foi a introdução de turbinas a vapor para mover o navio. O Dreadnought ele possuía 18 caldeiras, que eram aquecidas com a queima de carvão, que movimentavam 4 turbinas, fornecendo ao navio em torno de 23 mil cavalos vapor
de força, ou seja, ele conseguia se movimentar a uma velocidade de aproximadamente 21 nós em velocidade máxima, o que era acima da capacidade dos navios encouraçados anteriores, mesmo o Dreadnought sendo mais pesado e possuindo mais blindagem. Isso também era uma inovação e um recorde, né? Até a sua construção. Depois ele foi superado por outros navios, mas isso é outra história. E por fim, um último mérito do Dreadnought foi a velocidade com que ele foi desenvolvido e construído. O projeto do Dreadnought foi iniciado em janeiro de 1905 e o navio foi lançado ao mar em fevereiro de 1906, um verdadeiro recorde e um feito digno de nota para já afamadas docas de construção britânicas, né, da Marinha Real. Mas o Dreadnought ele foi tão revolucionário e tão impactante no cenário naval que todos os países do mundo, né, que possuíam marinhas de guerra efetivas começaram a modernizar suas frotas inspirados no novo modelo do Dreadnought, né, com baterias principais de canhões altas, navios mais velozes, com couraças mais espessas, inclusive o nosso Brasil. O Dreadnought ele foi construído junto com outros 2 navios irmãos. E, ao mesmo tempo, em paralelo, mais 2 Dreadnoughts foram construídos e enviados posteriormente para a Marinha do Brasil, que eram os encouraçados da classe Minas Gerais, o Minas Gerais e o São Paulo, que vão aparecer pela tela aqui em algum momento. Então, o Dreadnought foi importante porque ele alterou a forma de se construir navios de guerra, aí na primeira e segunda década do século XX, e esses navios viram ação, principalmente na Primeira Guerra Mundial, na Batalha da Jutlândia, né, em que as marinhas em que as marinhas inglesa e alemãs se degladiaram ali próximo à Dinamarca. Mas não se preocupe que eu vou fazer um vídeo sobre isso em algum momento. No mais, essa foi a revolução que o Dreadnought trouxe para o cenário naval. E agora, para encerrar o vídeo, vamos falar de alguns números para vocês conhecerem um pouquinho melhor o HMS Dreadnought. O Dreadnought ele deslocava 21 mil toneladas de água quando completamente carregado. Ele possuía 160 metros de comprimento e, na sua extensão máxima, 25 metros de largura. O navio tinha 9 metros de calado, que é a parte do navio que fica abaixo da linha d'água, 9 metros quando ele estava completamente carregado. E, eu já falei isso, ele tinha 23 mil cavalos vapor de propulsão, 4 turbinas e tudo mais. Ele tinha um alcance de 12.260 km, né, ou seja, uma autonomia de navegação, consumindo suas reservas de combustível de carvão, de quase 12.300 km. Ele possuía, sua forma de armamento, 5 torres duplas de canhão de 305 mm, 27 torres simples, né, com apenas um canhão, de canhões de 12 pedras, que aqui eu não sei quanto que dá em milímetros, mas vai aparecer na tela aqui em algum momento, e 5 tubos de lançamento de torpedos, que lançavam torpedos de 450 milímetros. A blindagem do Dreadnought era na sua cinta, na lateral do navio, ia de 102 a 279 milímetros. O seu deck, né, o topo do navio, possuía blindagem de 19 a 76 milímetros e as suas torres e as casamatas da torre possuíam blindagens entre 76 e 305 milímetros, aliás. São muitos números, eu sou professor de história todo mundo sabe que não vai bem com números. Bom, pessoas, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje sobre o Dreadnought. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aí seu curtir, se inscreve no canal. Na seção de comentários é interessante que vocês dialoguem comigo, cara. Se eu dei alguma canelada, se vocês querem saber alguma outra coisa, se vocês têm alguma dúvida, vamos conversar. A proposta do canal é essa. No mais, é isso aí. Eu deixo o meu abraço para vocês e fui!